Bom, boa tarde a todos. Vamos dar início a esta tertúlia informal sobre a história de vida da ATAM. Nós tivemos esta experiência pioneira no ano passado, também numa RAP que estava próximo do aniversário da ATAM, e achamos que esta iniciativa também é para se manter ao longo dos anos. É claro que temos algumas dificuldades porque fizemos alguns convites e por indisponibilidade de alguns históricos da ATAM, eles não tiveram condições de estar aqui presentes, mas os que estão aqui são históricos. Temos aqui a Ermelinda, temos o Aníbal e o Paulo, e penso que eles têm algumas histórias para nos contar sobre a vida da ATAM. Nós, como sabem, relativamente às histórias de vida, tivemos uma iniciativa relativamente aos presidentes de Câmara. Se quiserem acompanhar essas histórias de vida, nós fizemos um naipe de 4 entrevistas com 4 presidentes de Câmara históricos também, que têm uma visão sobre o poder local e sobre o papel dos próprios trabalhadores nas autarquias locais e fomos estimulados para tomar essa iniciativa pela Presidência da República e concretizamos-la com esses primeiros 4 entrevistas que estão divulgadas no site. Esta tertúlia também vai ter o seu espaço de divulgação e por isso eu primeiro as senhoras agradecia a Ermelinda a sua presença e a sua partilha aqui e por isso desafio-a a fazer o seu comentário inicial sobre a sua ligação à ATAM, sobre alguns aspectos pitorescos que essa ligação pode ter, porque depois estas histórias, na primeira partilha, tivemos aqui alguns episódios pitorescos contados pelas pessoas que faziam parte da mesa e, portanto, dou-lhe a palavra. Muito boa tarde, primeiro de tudo. Obrigado por também estarem presentes. Nunca me tinham chamado histórica, não? Faltam 2 anos para a reforma, já tenho alguma idade, mas histórica nem tanto. Sou sócia da ATAM há 30 anos, portanto, primeiro colóquio... Daí ser histórica. Assim, episódios caricatos, não sei se serão, a não ser, por exemplo, nesse primeiro colóquio que eu participei, que fui parar a um hotel que se chamava Maná e fiquei assim um bocado assustada. Assim, Maná, será que eu vou parar a uma igreja? Fiquei assim um bocado... E fazia o percurso, 3 km a pé, até ao centro onde se fazia o congresso. Quando ingressou na ATAM, quem é que era o presidente da ATAM? Ai, já não me recordo. Que ano é que foi? 94, Era 93, Dias. 94. Dias. Era o Vieira Dias. Era capaz, já não me recordo. E digamos que eu tive 28 anos numa entidade supramunicipal. E por isso a minha ligação à ATAM veio desse facto de eu achar que era uma entidade muito importante para me ajudar a compreender certos mecanismos de atuação, até porque eu sou geógrafa e estava à frente de um serviço de cultura e depois meteram-me a liderar a parte administrativa, ligada do apoio à presidência, aos órgãos autárquicos, e eu assim, mas eu não percebo nada disto, isto não é a minha formação, eu tenho que arranjar um suporte. E para mim o suporte foi a ATAM. Portanto, sempre fui muito chata, embora seja redonda, era muito chata. Estava sempre a perguntar questões do funcionamento dos órgãos autárquicos, dos direitos dos trabalhadores, fazia muitas perguntas e a ATAM foi sempre, digamos, a minha pedra basilar. Portanto, falava muito com, penso que ele já não está na ATAM, um advogado, já não me recordo agora do nome, Dias Pacheco. O Dias Pacheco, sim. Acho que é já Dias não Pacheco. está na ATAM, mas chegou a vice-presidente da ATAM. Sim, e ao início era ele que me ajudava muito. Fiz muita formação também, tanto que a ATAM proporcionava, à conta dos colóquios também acabei por conhecer muita gente, muitos espaços, tudo isso foi de uma riqueza extraordinária para me, tanto, dar sustentação a tudo aquilo que eu tinha que fazer, ainda para mais que não era da minha área da especialidade. Portanto, como digo, sou geógrafa e não percebia nada, mas mesmo nada, de questões autárquicas. Tal foi a forma como dirigentes, funcionários, outros trabalhadores das autarquias que
que me motivaram de tal forma que acabei por fazer uma pós-graduação em gestão autárquica, acabei por ser autarca. Aqui em Almada pertencia à Assembleia Municipal e à Assembleia de Freguesia. Na altura era só Cacilhas, agora é uma união de freguesias. Fiz muitas atividades aqui neste espaço, engraçado, ligadas a uma associação informal dos poetas almadenses. Fazíamos muitas tertúlias, muitos convívios, porque eu, na altura, conhecia o Presidente da Junta e o atual também, o Pedro, e fazíamos muitas coisas aqui. Mas em relação mesmo à ATAM, aquilo que eu tenho mais para dizer é que a importância desta associação na minha vida profissional, mas não só, também de alguma forma naquilo que foi o meu sustento, digamos, também psicológico, porque eu, no tipo de entidade onde trabalhava, era uma Assembleia Distrital, era assim uma entidade estranha, que a maior parte das pessoas, até mesmo do governo, não sabiam como lidar com ela, porque chegámos até 1991, éramos presididos pelo governador civil, mas éramos uma entidade da administração local, o que era assim uma coisa estranha. Depois passou a ser apenas presidida também por autarcas e mesmo assim havia um senhor, doutor, que chegou a presidente do Tribunal Constitucional, ele próprio não sabia o que era a Assembleia Distrital. Não sabia como lidar com esta entidade, que tinha um órgão deliberativo, cujo presidente era o presidente do órgão executivo. Assim, uma coisa estranhíssima. E se não fosse a ATAM, eu sou sincera, se não fosse a ATAM e tudo aquilo que aprendi, a formação que fiz, como digo, todas essas relações mesmo até informais que eu tinha, eu acho que não tinha chegado onde acabei por chegar. Portanto, a importância destas associações, destes convívios, das formações, do contacto com os colegas, ver outro mundo, para lá daquela entidade que era muito fechada, onde eu trabalhava, foi fundamental. Mas episódios caricatos, não tenho assim agora de memória. Qual é a rúbrica da revista municipal que mais gosta? Eu confesso, gosto de muitas coisas ligadas ao direito administrativo. Portanto, hoje gosta dos cadernos jurídicos. Gosto do flash jurídico. Para mim é o que eu leio mais, porque há quem pense até que eu era jurista, chegaram a apelidar até se eu não seria juíza, mas não, sou geógrafa, mas adoro o direito administrativo. Muito bem. Eu sublinho aqui uma frase que pode ficar na nossa comunicação, a ATAM funcionar como uma pedra basilar da minha vida profissional. E foi. Isso é muito interessante, fundamental. porque a ATAM é mesmo isso, não é? Tem que ser uma associação que apoia os trabalhadores, que é uma referência para as vidas profissionais dos trabalhadores, e essa frase faz aqui uma síntese muito interessante daquilo que nós achamos que deve ser o papel da ATAM. Eu agora daria a palavra ao Aníbal Sardinha, para então ele também poder partilhar connosco a sua visão, com tantos anos de ligação à nossa associação. Não só pelo nome, portanto, ser histórico, Mas isto é Histórico. de facto, para mim, a ATAM, eu caí um bocado assim, de repente, porque nos primeiros anos eu nem sabia o que era a ATAM, ainda ela estava, comecei a trabalhar aqui em Cruz, e portanto nós, o trabalho era tanto, nem tínhamos tempo para pensar em mais nada. Chegávamos a trabalhar mais de 10 horas por dia, naquela altura não havia horas extraordinárias, não havia nada. Pronto. Mas tínhamos amor ao desenvolvimento regional e como tal. Só depois, mais tarde, quando venho para Sesimbra, é que já havia lá um chefe de secretaria, que era o José Melo, que me falou na ATAM. Nós, é uma associação que vale a pena e não sei o quê. Depois eu comecei a ler e a ver as coisas e, de facto, senti... e depois, a partir daí, também comecei a angariar outros sócios. E nesse convívio que íamos tendo, quando era da altura dos colóquios, que era uma coisa muito importante,
porque era o sítio onde nós podíamos estar ao pé do poder central. Portanto, eram convidados, portanto, técnicos portanto, ligados ao Tribunal de Contas, à Direção-Geral das Autarquias, etc. E que muitas dessas vezes nós ficámos depois amigos e portanto, prolongámos os contactos. Assim, as inspeções, portanto, conheci lá muita gente. E depois, eu tinha uma coisa que eu sentia-me em casa. Ou seja, quando ia a Santarém, alguma ação de formação, ou quando havia alguns encontros, etc., nós sentíamos bem, sentíamos como um da casa. Não era, portanto, não era um estranho que estava ali, mas sim fazia parte daquele grupo de pessoas que, por outro lado, éramos sempre muito bem recebidos. Isso também contava muito. E, portanto, em termos de... Também cheguei a conhecer sítios que não conhecia, e foi através da ATAN que fomos, portanto, a vários lados. Depois também comecei a levar, portanto, a minha esposa, portanto, a assistir, que ela também era da administração pública. E algumas das pessoas que iam lá falar até eram colegas dela. E, portanto, também ela também se interessava. E depois, quando aquilo acabava, ficava assim uma espécie de um vazio. Devia haver mais, quer dizer, na vez de ser um, devia ser 2 ou 3. E então, aquele livrinho portanto, que fazia o resumo, não é? Tenho-os todos. Aqueles resumos dos colóquios, exatamente. Não é? As conclusões. As conclusões, exato. Que havia lá artigos que me interessavam. E, por outro lado, ajudou também, de certa maneira, em muitas situações, a discutir portanto, com outros dirigentes, portanto, ligados, por exemplo, ao pessoal ou outras áreas, com base naquilo que, de facto, eu por trás tinha, de facto, a ATAN e portanto, aquilo que ela pensava. E outra coisa importante que eu acho que os técnicos e dirigentes que devem ter é influenciar, eu quando digo influenciar é no bom sentido, os eleitos, porque muitos deles não se apercebem, de facto, da importância de termos uma associação credível e que os pode ajudar muito. Aliás, eu hoje, quando ouvi o doutor falar numa espécie de curso para os futuros autarcas, já houve uma tentativa dessa no CEF de Coimbra, que eu assisti, portanto, participei, mas depois não teve continuidade. E, de facto, eu acho que isso era muito importante também, que a ATAN se envolvesse a esse nível. E é esta a experiência. Muito bem. Há aqui uma frase também posso destacar desta tertúlia que nos pode servir para nós continuarmos a tentar atrair mais pessoas para a ATAN, não é? Porque a ATAN, é preciso perceber isso, nós tivemos nos tempos áureos quase 5.000 associados, ou próximo disto, e quando nós começamos a trabalhar, a ATAN já tinha baixado dos 2.000. Isso é muito mau, porque o projeto da ATAN assenta nas pessoas e a base social da associação é importantíssima. Não é? São as pessoas. Portanto, a ideia de que a ATAN pode criar uma casa comum e sentir mais um na casa, como disse, é uma ideia que pode e deve ser aproveitada, porque é isso mesmo que nós queremos, a proximidade das juntas das pessoas. Nós, este ano, pela primeira vez nos últimos anos, conseguimos inverter essa tendência e já houve meses em que tivemos mais entradas de associados do que saídas. Já foi positivo, mas ainda estamos muito longe de termos uma associação com 5.000 associados, não é? Mas pronto, é estes testemunhos que também nos permitem dar motivação para continuarmos, porque de facto lá até é mais isso, é mais em casa e sentir-se em casa e penso que as coisas mais que eu próprio mesmo me recordo muito da ATAN, antes de eu sonhar ter estas responsabilidades, é de facto os colóquios. Porque os colóquios tinham uma dimensão científica, não é? Importante,
para além das conclusões que tínhamos que ler religiosamente quando recebíamos na secretária as conclusões do colóquio, mas tinha um lado muito importante para mim, que era o lado da criação de rede, de contactos, porque nós nesse colóquio íamos jantar, o Vieira Dias tinha um jeito especial para ser uma pessoa afável, atrativa e convidativa e criando esse clima familiar, e nós conhecíamos ali muita gente, e de facto era verdade. Era muita gente da local, mas também muita gente da central, alguns até políticos de referência passaram nos colóquios nacionais da ATAN, e é por isso, banca, etc., seguros, havia muita gente ali, e é precisamente por isso, pela primeira vez, nós vamos fazer uma coisa em Braga para recordar estas memórias. Nós em Braga vamos fazer a primeira exposição das primeiras páginas do Municipal e vamos colocá-las todas em exibição com os textos do Daniel Coelho, que é o nosso diretor atualmente da revista, e queremos fazer a história viva dos municipais, onde eu estive a ver e aparecem pessoas, como disse o Sardinha, de diversas áreas e que fizeram primeira página, o Valente Oliveira, o Cavaco Silva, o António Guterres, o juiz conselheiro, que foi o meu inspetor-geral, o Dr. Nuno Salgado, que foi inspetor-geral da IGAT. Quer dizer, eu vi ali muito, o Marcelo Belo de Sousa, fez primeira página do Municipal, até porque as primeiras páginas estão muito ligadas aos colóquios. Vila Moura. E o Póvoa de Varzim. Ele em Vila Moura até tem uma intervenção, se não me engano, sobre a criação do secretário-geral das câmaras municipais. E publica... Em 1900... Não, até... Secretário-geral dos municípios portugueses. Não, era uma carreira que ele achava... E ele tem um livro, acho que tem um livro editado pela ATAN, que é o Governo Local. E esse livro tem o patrocínio da ATAN e foi escrito pelo professor Marcelo Rebelo de Sousa. E fizemos uma segunda edição e agora até temos poucos. Chama-se Governo Local, não é? Sistema de Governo Local. Isto foi a intervenção dele lá abaixo, em Vila Moura. Foi em Vila Moura. Aliás, esse colóquio de Vila Moura, eu quando cheguei lá, eu vinha de Chaves para Vila Moura, já viram a distância, não é? Eu não vi muito mais curto. Eu quando cheguei lá, 1000 e tal pessoas. Foi um colóquio arrasador. Mais de 1000 pessoas. Ainda me lembro que entrou lá, nessa altura havia uma confusão com o arquiteto, aquele arquiteto que fez as Amoreiras. Tomás Taveira. E aparece Tomás Taveira e nós lá no hotel. E ele foi orador nesse colóquio. Aparece de Rolls Royce e todo. Tomás Taveira. Ele tinha lá essas polémicas da arquitetura. Pronto. O Vieira Dias tinha uma capacidade tremenda para a ATAN e para organizar bem estas coisas. Mas aqui o nosso amigo Hortêncio já começou a falar e então, o que é que temos? O que temos é que é assim, para já, a seguir a ti, sou de mais longe. A minha origem da ligação à ATAN é no Distrito da Guarda, em 1900. A Gina que deve saber isso, mas para em 1990, 1991, terrinho ainda por aí, 92, por aí, terrinho de fraldas quase, acabadinho de chegar a uma Câmara Municipal, ainda por cima a minha licenciatura era Internacional e Financeira, a chegar a uma Câmara Municipal e pronto, sempre tive como característica principal na minha vida tentar identificar o território onde piso para depois conseguir construir alguma coisa, pelo menos contribuir para construir alguma coisa. E dentro daquilo que foi a pesquisa que se conseguiu ali encontrar, surgiu a ATAN. Então, mas o que é? Havia 3 ou 4 funcionários na altura que eram sócios da ATAN e disseram, isto é assim. Aliás, nessa altura, não estando aqui a fazer publicidade, inscrevi-me em 2 instituições ao mesmo tempo. A ATAN e o Cofre da Previdência dos Servidores do Estado, qualquer coisa do género, que nem sabia muito bem para que aquilo servia e sou sócio de ambas ao mesmo tempo. Mas ainda mantens as duas? As duas, mantenho as mesmas. Era só comprar a casa. Sinceramente, não, e tinha outras coisas, como um fundo de pensões e outras coisas do género. Bom, nos últimos tempos interessei-me mais por essa situação, porque entretanto houve um percalço na vida da instituição e foi preciso de facto que os associados tivessem tido um certo peso na terminação de liberações. Mas deixemos isso e passemos para aquilo que interessa, que é a ATAN. Bom, e lembro-me perfeitamente do primeiro
da primeira rapa que fui, data tenrinho, como dizia, sem perceber muito do sítio onde estava, a ler muito, porque uma das facilidades que tem pertencermos a uma Câmara mais pequena ou de pequena dimensão é que acabamos, por um lado, ter que perceber de tudo, mas por outro, termos algum tempo para estudar as matérias e para nos inteirarmos das situações. Na Câmara onde estou atualmente, trato daquilo que é a área financeira e administrativa e não me sobra tempo para mais nada. E mesmo assim, é o telemóvel aqui com mensagens e não sei quanto. Portanto, tem essa ambiguidade. E então, nessa Câmara Municipal, posso dizer de onde é. Sou de Ceia, Serra da Estrela, e portanto, primeira RAP, Figueira de Castelo Rodrigo, qualquer coisa assim do género. E fui para a RAP, para tentar perceber o que é que se ia discutir. Estamos a falar de alturas em que a informação chegava de uma forma diferente, a internet era algo... Bom, posso-vos dizer que quando fui para a Câmara de Ceia, comprei o primeiro computador para a Câmara de Ceia, não tinha computadores. A AIRC, a Associação de Informática da Região Centro, estava a ser criada. Portanto, esta falta de apêndices capilares corresponde a alguns aninhos já a virar frangos nesta vida. Não posso não parecer, obviamente, pareço um jovem, mas pronto, espírito serei sempre. E, portanto, o resultado final, vou para essa RAP e eis que nessa RAP se estava a discutir, na área dos recursos humanos, estava-se a discutir uma coisa relacionada, lembro-me perfeitamente, com os chefes de secção. Na altura, os chefes de secção. E lembro-me da existência de um colega nosso, não sei se ainda é vivo, Deus queira que sim, que era o Esteves, que era uma sumidade, e quando o Esteves botava a palavra, toda a gente é o Esteves, estudioso dos recursos humanos e tal. E pronto, estava um representante da Comissão de Coordenação da Região Centro, penso que a doutora Maria José Castanheira Neves, estava o Presidente da Câmara, as RAPs tinham um peso, não estou a dizer que esta não teve, mas tinham um peso institucional e de presença, porque efetivamente era o sítio, como o Sardinha dizia, e a colega também, era o sítio onde se ia beber informação. A gente tinha alguma dúvida, não conseguia ir ao Dr. Google, nem nada disso. Tinha que se ir à procura de informação. Então, choviam questões para a RAP, para depois a gente ir tirar as dúvidas e tentar perceber, e a posição da Comissão de Coordenação. Porque a posição da Comissão de Coordenação da Região Centro era lei. E, portanto, íamos para essas RAPs com esse espírito, com essa ambição de conhecimento. E, portanto, vou para a reunião e começam a discutir questões relacionadas com recursos humanos e surge a questão da chefe de secção. E eu, jovem naquilo, e tenho ali uma discussão acesa com o Esteves, porque o Esteves achava que chefe de secção era um lugar de acesso na carreira do oficial, na altura chamava-se oficial administrativo, pois, exatamente, segundo oficial, primeiro oficial principal e chefe de secção. Chefe de secção. E eu, não é por mais nada, embirrei com aquilo, porque tinha lido umas coisas e achava que o chefe de secção não era um lugar de acesso, mas era um lugar de ingresso. E foi uma discussão forte e feia, com ele e tal, e quase a dizer, meu puto, cala-te aí e tal, quase desse género. Mas pronto, e eu tenho que me provar e tal, e não sei o quê, não sei o quê. E em última análise, e já agora, explique-me lá se é dentro da mesma carreira, porque é que aquilo tem um tracinho separador e aquilo aparece numa nova área do quadro pessoal, que na altura se chamava quadro pessoal, porque é que aparece ali separado do resto e não está ali na sequência, segundo, primeiro, chefe de secção, não está aí, está separado. É um lugar de ingresso, aí não é. Enfim, ficou assim. Uns tempos mais tarde, surgiu uma lei que obrigava a que o período de substituição fosse reduzido a 90 dias, se não me engano, na altura, já não me lembro bem, mas acho que era a 90 dias. E eu tinha, na Câmara Municipal de Ceia, 5 pessoas que não eram chefes de secção, mas estavam em regime de substituição há 4 ou 5 anos. E vocês estão a imaginar, alguns deles, um deles segundo oficial, os outros todos primeiros oficiais. Acho que um oficial principal, já não tenho a certeza. Bom, então imaginar o que é uma pessoa que ganhava na altura em dinheiro, ganhava para aí 100 contos, ir passar a ganhar 50 ou 60. Isto é tudo muito bonito quando é ao contrário, não é?
E então, como se costuma dizer, o engenho, a aflição aguçou o engenho, qualquer coisa assim do género, bom, tive mesmo que me dedicar àquilo e andei de volta, encontrei um parceiro na altura da Procuradoria-Geral da República, se não me engano, ligações à ATAN, na altura com o Luís Pacheco, sim, eventualmente, e com o Vieira Dias também, pessoa que, como diz o nosso Presidente, era de facto, e não estou a dizer que ele não seja, não é por aí, mas tinha uma diplomacia, era uma pessoa, bom, enfim, ele também já estava a viver para aquilo, não é? E, portanto, não tinha outros a fazer. E lembro-me também de falar com ele, não sei quantos, e sei que na altura, com muita ajuda da ATAM, que me foi dando também informações, nós conseguimos passar, porque na altura os processos iam ao Tribunal de Contas, conseguimos passar no Tribunal de Contas os lugares de chefe de secção como lugar de ingresso. E eu consegui colocar os 5 colegas em chefe de secção, visados pelo Tribunal de Contas, e durante um ano o fax da Câmara Municipal de Ceia não parava, porque quase todos os dias havia colegas de todo o país a perguntar como é que a gente tinha feito aquilo. Então a gente arranjou um sistema, que eram umas folhas, pintámos os nomes das pessoas e cada vez que a telefonista recebia uma chamada de um colega, o colega assim, Dylan, meta o fax. E então, durante um ano, sensivelmente, conseguimos fazer isso. E isso adveio, sobretudo, desse conhecimento, porque eu não frequentei só essa RAP, a partir daí era um religioso frequentador desses fóruns. Foi extraordinário para a minha preparação e para a minha capacitação enquanto trabalhador e designadamente dirigente autárquico. E de facto, abençoo todos os dias a altura em que me disseram para me ligar à ATAN, porque de facto estou há 30 e tal anos na ATAN e nunca tive um único arrependimento de me ter ligado a esta associação. Sempre com uma pequena mágoa pessoal, que não tem nada a ver com a ATAN, antes pelo contrário, que foi nunca ter pertencido aos seus órgãos sociais, mas por minha vontade própria, porque entretanto, a meio do meu percurso, apaixonei-me por outra instituição, concretamente a Liga dos Bombeiros Portugueses, e andei por lá durante 12 anos. E portanto, não dava mesmo. O Vieira Dias ligou-me várias vezes a perguntar se eu não queria pertencer aos órgãos sociais. Eu fui sempre dizendo aquilo que digo até hoje. O último dos lugares dos órgãos sociais, suplente. Porque eu sei que são os lugares mais difíceis para se construir uma lista e são aqueles que às vezes é difícil ligar para alguém e dizer assim, olha, eu gostava de pertencer aos órgãos sociais, mas é para suplente. As pessoas, para suplente. Que eu costumo dizer, é o último dos lugares. Desta vez tramaram porque me puseram no primeiro suplente. E, portanto, daí a razão porque ter tido muitas das vezes, não, por amor de Deus. Entretanto, também já deixei a Liga dos Bombeiros Portugueses e pronto, estou mais livre nesse aspecto e faço isto com muita satisfação. E, de facto, para além dessa experiência, dessa RAP e dessas circunstâncias que me levaram depois a ter esse conhecimento na área dos recursos humanos, foi a própria análise que fiz sempre mais fria, porque estava mais afastado da vivência da ATAM. E a ATAM é uma associação, e uma associação é algo que mexe muito comigo, porque eu sou um louco por associativismo, e portanto, e voluntariado, claro. E portanto, olhar para a ATAM é olhar para uma instituição que não haverá na administração pública local quem nos defenda melhor. Porquê? Porque, pronto, peço desculpa por quem seja sindicalizado e esteja aqui presente na sala, uma coisa não retira a outra, mas é bem diferente. Nós, quando olhamos e quando ouvimos o nosso Presidente a dizer que esteve com o Sr. Secretário de Estado, o Sr. Ministro, o Sr. Adjunto, ou outra coisa qualquer do Poder Central, quer dizer que a ATAM está a ser ouvida, quer dizer que a ATAM representa, de facto, um conjunto de pessoas que fazem mexer este país e que estão mal tratadas, têm sido ao longo destes anos todos. E, portanto, se nós temos essa possibilidade de exercer, não há medo nenhum de afirmar as coisas, este processo de lobbying junto do Poder Central, dos governos, designadamente, é sempre muito importante que ele se possa exercer. Eu acho que se a ATAM conseguir concretizar aquilo que foi um sonho, que parece cada vez mais uma realidade, dos seguros, acho que é talvez a maior conquista que a ATAM teve desde a sua fundação.
Eu posso-vos dizer porquê, porque eu já fui vítima de uma multa no Tribunal de Contas e fiquei completamente desamparado perante o Tribunal de Contas. Constituí um advogado, o advogado conseguiu reduzir-me a pena pecuniária a metade do valor que o Tribunal de Contas exigia, mas tive o prazer de ser julgado pelo vice-presidente do Tribunal de Contas, porque é sempre um prazer redobrado, é sempre uma diferença. Tive o prazer de me sentar naquela sala austera, mas também tive a sensação que estava completamente desprotegido, porque não tinha, para já, pronto, tive essa possibilidade do advogado, mas fiquei um bocado à mercê daquilo que fosse o julgamento do Tribunal de Contas e daquilo que acontecesse perante uma circunstância em que, basicamente, foi uma apreciação do Sr. Inspetor que fez a inspeção. O que resultou da situação foi que o Tribunal de Contas julga em causa própria e, portanto, a partir daí não há hipótese de nós recorrermos para outras instâncias, porque até é mesmo dentro do próprio edifício que nós somos julgados em segunda instância, digamos assim. E, portanto, a ATAM tem essa responsabilidade muito forte de, num momento em que a sociedade está cada vez mais diferente, que é para não dizer outra coisa, em que cada vez mais o trabalho de bastidores não é muito valorizado, tem essa responsabilidade de nos defender cada vez mais perante uma circunstância, e eu concordo com o que os colegas disseram até de manhã e outras intervenções, penso que até do Sr. Presidente da Junta de Freguesia, não querendo ser muito catastrófico, mas de que a administração pública local, a não se inverter todo este processo nos próximos 20 anos, terá aquilo que de pior a sociedade portuguesa tiver para fornecer. Porque a partir do momento em que um assistente técnico ganha menos que um funcionário de uma qualquer superfície comercial, acho que não há escolha, não é? Quando eu pego e tenho uma técnica superior que esteve em contrato de prestação de serviços na Câmara Municipal durante 2 anos e 3 meses depois de entrar para um mapa de pessoal, chega ao pé de mim e diz que uma consultora ali fora lhe vai oferecer o dobro daquilo que ela ganha na Câmara Municipal, eu não vou conseguir segurar aquela técnica, nem eu, nem ninguém, nem nenhum de nós. Portanto, a ATAM tem que, de facto, também em relação a isso, ir tentando, por um lado, defender essas questões relacionadas com o seguro e com as proteções que não se vêem, mas que são muito importantes para, de alguma forma, darem segurança ao nosso trabalho no dia-a-dia, e, por outro, tem que começar a ser quase que um sindicato naquilo que diz respeito à valorização das carreiras dos trabalhadores da administração pública local, e não estou a falar com isso só nos seus dirigentes, estou a falar também dos colegas que, por exemplo, fazem a recolha do lixo, que ganham 800 euros por mês para andar a fazer um trabalho árduo, ao sol, à chuva, ao frio, ao vento e à doença, de uma forma. E a administração central, os governos têm maltratado a administração pública local. Há tempo ter feito esse esforço, eu acho que todos nós, sem exceção, devíamos tentar de alguma maneira conseguir mais sócios, porque a força das associações está sobretudo naquilo que é o peso, digamos, a dimensão também dos seus associados. Uma associação é tão mais rica quanto maior for o número de associados que tem, e, portanto, nesse sentido, acho que é a missão de cada um de nós, enquanto associados da instituição, conseguir o maior número possível de associados para a instituição. Bem, sei que é difícil, neste momento não é fácil a gente chegar ao pé de colegas e dizer-lhes, pá, olha, tem que pertencer à TAM. A primeira pergunta que fazem é isto, é sacramental. Tu, o que é que a gente ganha com isso? O que vocês ganham é pertencerem a uma instituição que ao longo destes anos todos tem defendido a administração pública local, os seus trabalhadores, designadamente na área administrativa, mas e outras também, e portanto, com isso, conseguirmos atingir determinado tipo de objetivos. Então, mas os sindicatos não fazem isso. Farão com certeza dentro daquilo que é o seu âmbito, mas nós temos uma instituição diferente e temos também parceiros jurídicos, flashes jurídicos, temos um conjunto de informação sobre a evolução da legislação, somos escutados sobre isso quase que em primeira instância. Pois está bem. E quanto é que custa? Pois é isto assim.
E não é fácil, reparem, não é fácil, porque é muito difícil a nossa sociedade cativar ou ser transportada para a área do associativismo. De uma forma geral, as pessoas tornaram-se mais egoístas, mais ávidas de outro tipo de situações, mas há um trabalho que os nossos dirigentes têm vindo a fazer. Registro com particular satisfação que, de facto, se nota uma inflexão. A ATAM teve durante um determinado período, eu não vou citar nomes, teve durante um determinado período de ascensão, de dinamismo, de dinâmica, depois começou quase que a cair no esquecimento, digamos assim, andámos aqui um bocadinho, com muita dificuldade, sobretudo de chegar aos seus associados. Agora, estas novas dinâmicas na área do online são, de facto, uma boa solução para se atingirem os territórios mais distantes e vencer estas barreiras geográficas, designadamente. E vejo, de facto, com muito bons olhos estas experiências todas que o nosso Presidente aqui deu, de cursos online, de tentar, mesmo sendo acusado de estar aqui a tentar fazer aqui algumas alterações, mas deste pensamento fora da caixa, eu acho que é fundamental nas instituições, se queremos, de facto, vencer estas barreiras, pensar um bocadinho fora da caixa, tentar também saber, junto dos associados, que ideias é que acham que deviam ser implementadas na nossa instituição, porque, de facto, ouvindo os nossos associados e estando cada vez mais próximos dos nossos associados, o fator de sucesso para a instituição está sempre garantido. Obrigado, Paulo. É assim, há algumas coisas que eu gostaria de, também nesta tertúlia de sublinhar. A primeira, relativamente às RAPs. Nós já decidimos isso ao nível da direção. Parece-nos a nós que as RAPs, e posso-vos dizer que as RAPs tiveram uma média anual de frequência este ano superior a 50 pessoas. Portanto, esta RAP foi aquela que teve menos gente, mas também percebemos porquê. Já estamos na altura do verão, já estamos com pessoas de férias, mas e isso não significa que não tenha havido mobilização dos delegados e dos distritos envolvidos, Lisboa e Setúbal, mas, de facto, todas as anteriores RAPs nós tivemos sempre mais de 50 pessoas, sempre. E com um dinamismo muito interessante, como esta teve, mas quanto mais pessoas tivermos, mais perguntas temos, mais dinâmica se faz. Portanto, agora, o que já está decidido é que as RAPs vão ter um número de intensidade, aumentar a intensidade das RAPs, por forma a passarmos a ter 8 RAPs por ano e no futuro próximo nós termos 11 RAPs por ano. Só no mês de agosto é que não vamos fazer RAPs. Para quê? Mas isso, claro, que também vai pressupor um envolvimento diferente dos delegados, que são, digamos assim, os pivôs junto dos distritos para a boa organização destas iniciativas, e também nós não fazemos RAPs por fazer, também temos que contar com o interesse dos trabalhadores, sendo ou não associados da ATAM. Segunda nota, responsabilidade civil, seguro. Essa realidade está praticamente garantida, como eu disse aqui na RAP, e nós vamos ter esse seguro, em princípio, contratualizado no mês de outubro próximo. A Companhia de Seguros Espanhola, com a corretora portuguesa e comigo, já fecharam juridicamente a apólice. Só estamos à espera de alguns detalhes que têm ainda que ser concretizados. Depois vamos fazer a divulgação. Vamos depois propor uma campanha de adesão, como é evidente. Não queremos tarifas muito elevadas, para que todos os trabalhadores possam ter acesso ao seguro, mas penso que, como disse o Paulo, é um momento muito importante para a ATAM se nós conseguirmos colocar este serviço à disposição dos trabalhadores. Não querendo interromper. Esse seguro vai ser um seguro para os sócios da ATAM ou para os trabalhadores da administração? Todos os trabalhadores da administração local, via a apólice aberta da ATAM, podem ter acesso ao seguro. Há algum benefício? Os trabalhadores da ATAM terão o benefício que ainda vai ser negociado. Mas, por exemplo, se eu não for associado à ATAM e quiser aderir à apólice, eu posso aderir. Mas se eu for trabalhador da administração local e associado à ATAM, nós vamos negociar condições excepcionais para os associados. Aliás,
Isto é uma forma também indireta Claro. de cativar associados para a ATAN. Foi por isso é que eu perguntei. Depois, queria-vos dar nota que nós criamos, há bem pouco tempo, o Estatuto do Jovem Associado à ATAN. Esse Estatuto do Jovem Associado à ATAN permite aos associados à ATAN até 30 anos ter uma redução para metade da cota. Se nós queremos renovar a associação, temos que estimular que aqueles que já são poucos a entrar para a administração pública, pelo menos os poucos que entram, possam fazer parte da nossa família, e estamos com essa política e com essa iniciativa que me parece muito interessante, e vamos até, seguramente, na próxima Assembleia, propor o alargamento da idade para 35 anos. Parece-nos a nós que, face ao raio de intervenção desta proposta, ele tem um raio muito reduzido, porque a administração pública também não é assim tão nova quanto isso. E acompanhando até o Governo, que o Governo está a fixar o jovem nos 35 anos, nós vamos por fazer uma proposta à Assembleia Geral para alargar esta idade do jovem associado com esses benefícios para os 35 anos. Por último, há aqui um problema para nós, que é um problema que gera alguma inquietação em todas as associações, particularmente a ATAN, que está ligada aos trabalhadores das autarquias, que é a lógica dos salários baixos. A lógica dos salários baixos não só retira o efeito ímã da administração relativamente a potenciais interessados que queiram vir, como também retira a capacitação dos trabalhadores poderem suportar a cota. E essa lógica dos salários baixos, eu penso que só se pode inverter com duas coisas. Primeiro, o país produzir mais, mas não é preciso esforçar-se tanto, é preciso trabalhar bem. Eu conheço outros países que à partida até trabalham menos horas em termos quantitativos, mas trabalham muito melhor. Portanto, é preciso trabalhar melhor, gerir melhor o tempo e trabalhar melhor. E depois, também me parece que há aqui uma necessidade de profissionalizarmos melhor as nossas intervenções, com mais formação e com mais valorização dos trabalhadores, porque os trabalhadores gostam de aprender, isso eu percebo bem no terreno, e penso que há alguma desconsideração relativamente à formação dos trabalhadores. Esse investimento fica bem dizer que se faz, mas depois na prática há muito boa gente que acha que ir a uma formação é ir de férias. E está mais do que provado que não é ir a uma formação, é um desgaste na deslocação, no facto de nos privarmos de estar no nosso território, porque nós nunca temos formação à porta, embora a ATAN esteja a fazer um esforço de proximidade, como fez no Simplex. Reparem, no Simplex nós tivemos mais de 28 mil pessoas mobilizadas no 10 de 2024. Só num debate jurídico tivemos mais de 30 mil visualizações. Só num debate jurídico. Portanto, isso é uma coisa, um número que dificilmente se poderá alcançar num futuro próximo e que a ATAN nunca alcançou. E, portanto, isso é muito importante. Mas, agora, só para a última ronda final, se há alguma coisa mais pitoresca, não tão pesada sobre a vida da nossa associação. Pitoresca, não digo que tenha, mas tenho duas coisas importantes na sequência do que disseram os colegas. Um é sobre o facto de a ATAN ser a nossa casa. E a prova de que a ATAN é a minha casa, eu fui 28 anos trabalhadora da administração local, dos quais um número de anos associada da ATAN. Quando mudei da administração local para a administração central, eu sou trabalhadora da administração central desde 2015, como fui trabalhar para a Direção-Geral das Autarquias Locais, continuei com a ligação às autarquias e, nomeadamente, sou responsável do programa do PEPAL, do Programa de Estágios Profissionais da Administração Local, face às auditorias, à implementação dos fundos, etc. Escrevi à ATAN a solicitar: eu quero continuar sócia da ATAN. Eu preciso da vossa associação, eu preciso desta casa. E a prova de que esta era a minha casa foi a deliberação da Assembleia Geral, atenderam aos meus fundamentos e eu continuei sócia da ATAN, apesar de ser trabalhadora da Administração Central. Portanto, isto mostra a importância da ATAN na minha vida profissional. Muito bem, é muito bonito ouvir isto. É muito bonito. Aliás, nós estamos a fazer isso para muitos outros associados, que entretanto há mobilidades, não é? Eles pedem mobilidade para a central, depois voltam para a local, e já há muitos associados que vêm pedir informam que vão em mobilidade, mas continuam a dizer que querem continuar ligados à central. mobilidade, fui mesmo transferida, portanto, porque a minha entidade terminou
e eu não tinha para onde ir, ainda passei para requalificação e, portanto, depois fiquei mesmo na Direção-Geral das Autarquias Locais. E outra coisa muito importante que falou acerca do sindicalismo, da ATAN não ser uma associação sindical e por vezes dizerem que os sindicatos defendem os direitos dos trabalhadores. É óbvio que defendem. Mas no meu caso, em particular, e dos trabalhadores das então Assembleias Distritais, essa tal entidade assim estranhíssima, eu confesso, eu fui delegada sindical muitos anos de um sindicato. Depois, como esse sindicato, na prática, não tratava dos direitos dos trabalhadores das Assembleias Distritais, ao contrário daquilo que eu sempre encontrei na ATAN, todas as perguntas que eu fazia, os esclarecimentos que eu solicitava, porque, como digo, era uma entidade estranha que, apesar de ser da administração local, era presidida para a administração central e os trabalhadores tinham o estatuto da administração local, mas, por exemplo, quando foi na altura do foral, porque aquela entidade não era reconhecida como entidade beneficiária, apesar de os trabalhadores poderem aceder ao foral, a entidade não era elegível, nós não tínhamos direito de fazer formação financiada através do foral. Portanto, isto era tudo assim uma coisa muito estranha. Mais do que o sindicato, à época, do qual eu era delegada sindical, quem nos ajudou sempre, nunca deixou uma dúvida por esclarecer, foi a ATAN. Depois de sair desse sindicato, fui para outro. Cheguei mesmo à direção desse sindicato. A mesma coisa. Nem sequer sabiam, mas que entidade é essa? Como é que a gente lida com isso? Qual é direito privado, é direito público? Nunca sabiam. Também. Mais uma vez, foi sempre a ATAN que nunca se recusou, apesar das dúvidas, apesar da estranheza da situação, nunca negou esclarecer uma dúvida. E os sindicatos, porque foram dois, que eu pensava que poderiam eventualmente defender os nossos direitos, lamento, porque eu acho que os sindicatos são fundamentais na vida dos trabalhadores, porque um trabalhador sozinho dificilmente defende os seus direitos, se não for através, nomeadamente, dos sindicatos, mas a minha experiência diz-me que a ATAN tratou melhor dos direitos dos trabalhadores daquelas entidades, estou a falar especificamente do meu caso e das Assembleias Distritais, tratou melhor do que trataram aqueles dois sindicatos. E acho que isso é muito importante também, quando dizem o que é que se ganha se é sócio da ATAN. Ganha-se isto tudo. Ganha-se o sentimento de pertença, uma casa que a gente sabe que podemos estar, às vezes, mais chateados, menos chateados, termos todas as dúvidas existenciais do mundo. A ATAN nunca nos, pelo menos a experiência que eu tenho, nunca nos deixa na mão. Portanto, apoia-nos sempre, dá sempre uma resposta, mesmo quando dizem não sabemos muito bem. Cheguei a ter pareceres na ATAN nesse sentido, mas mostraram vontade, via-se que estudavam a matéria, que iam saber como, iam junto de quem podia esclarecer, infelizmente ao contrário do sindicato, porque nós éramos muito poucos e muito poucos trabalhadores naquela área, não dá impacto. A ATAN, mesmo eu sendo sozinha a colocar as dúvidas, nunca se negou. Acho que isso é muito importante. Sabe que este comentário final, eu estava a pensar nisso, faz a síntese do hino da ATAN. Porque a letra do hino da ATAN que nós lançamos em Beja, uma das coisas que diz é: na ATAN é uma mão amiga, na ATAN ninguém fica sozinho. Essa é uma das marcas do hino da ATAN, que foi um hino, foi uma reunião de direção, uma coisa que cá está, isto é uma tertúlia numa reunião de direção, começamos a falar em projetos criativos, coisas que possam ser criativas para a ATAN, e o Saldanha disse: Marcelo, porquê é que não fazemos um hino? A ATAN tem 40 e tal anos, não tem hino nenhum. E pronto, arregaçamos as mangas. O Mário Marcos, entrei em contacto com o Mário Marcos, um histórico da ATAN, como sabem, também um histórico, e ele colocou-se logo à disposição para nós encontrarmos um maestro que pudesse fazer a orquestração do hino. Depois vimos vários ensaios, vimos várias letras, até que fechamos o hino e fizemos a apresentação do hino no Colóquio Nacional de Beja. E pronto, e agora o hino, de facto, mesmo o Presidente da Câmara de Braga deu-me os parabéns, porque ele também estava nesse colóquio em Beja, porque no próximo vai ser em Braga, como sabem,
e também me deu os parabéns não só pela orquestração, mas também pela letra, e assino, identifica precisamente este sentimento do que agora partilhou aqui connosco, é só ouvir o refrão e ouvir toda a letra que compõe o hino e percebe-se que essa marca de ninguém fica sozinho, há até uma mão amiga, está lá no hino. Aníbal, para finalizar. Só fico contente de estar aqui. Não é? Pronto, é bom. Não é? Há coisas que, pronto, que ajudou. No meu caso, pessoalmente, pronto, serviu para muitas, para alguns diferentes que tinha com outros colegas. Baseei-me muito vezes, até na própria revista, levava logo um artigozinho, está aqui, portanto, e praticamente ganha sempre. Isso é uma coisa. E outra coisa que eu acho que é, e continuo a frisar, se os dirigentes, no seu bom relacionamento, têm com a direção e com a presidência, penso que também é um bom caminho para que os sócios, o número de sócios vá sendo aumentado. Porque se eles não facilitarem, ainda, por exemplo, no caso não tenho razão, a ida aos colóquios, a ida a estas ações de formação, etc., os próprios vereadores, se forem envolvidos muitas dessas vezes, penso que é o caminho mais fácil para que de facto, se alargue tanto o número de sócios. Muito bem. E eu acho que, pelo menos, eu fiz sempre isso junto dos meus, portanto, eu trabalhei com várias cores, e foi bom. Foi bom porque eles, portanto, aceitavam sempre. Nós também subscrevemos este comentário e estamos a tentar fazê-lo como, primeiro, as histórias de vida do poder local envolvendo os autarcas. Segundo, estamos a dar algum protagonismo a alguns autarcas fazendo entrevistas no municipal que tinham desaparecido. E terceiro, vamos tentar fazer o curso para eleitos locais para saber, para que a ATAM possa ser vista também numa perspectiva formativa e de preocupação para os eleitos locais, porque é como diz o Aníbal, nós se fizermos muita formação, muitos colóquios, muitas conferências, mas os autarcas colocarem entraves na saída dos trabalhadores, é muito difícil, não dá transporte, não dá, tem que manter férias, por hipótese. Isto, claro, que bloqueia um pouco. É discutir. Agora, eu também fiquei surpreendido porque há muitos os autarcas também se vão renovando com a limitação de mandatos. E há muitos autarcas novos, sobretudo os mais novos, que não sabem quem é a ATAM, nem têm a noção de que essa associação existe. E nós estamos a fazer no terreno um esforço de divulgação permanente do projeto, junto dos eleitos locais, particularmente dos mais novos, para que a ATAM possa ser conhecida. E reconhecida, porque não é só ser conhecida, é conhecida e reconhecida. Então, mas, eu, por exemplo, nas duas câmaras municipais onde estive, na que estou agora e na que estive anteriormente, são as duas sócias da ATAM. Essa também é uma perspectiva interessante, porque, pronto, é uma forma também de eles sentirem a presença. Para vos dizer a verdade, não sei para onde vai a revista municipal atualmente, não imagino. Espero que vá para um sítio onde as pessoas estejam a dar utilidade. Mas ser associado à ATAM, designadamente a Câmara Municipal ser associada à ATAM, é também uma forma de demonstrar algum apreço pela instituição e de alguma maneira dar esse valor à nossa associação. Eu estava-me agora aqui a lembrar de um episódio há muitos anos atrás. É mesmo caricato. Caricato na forma como ocorreu, porque o país, bom, não é muito grande assim, mas pronto, é um bocadinho grande. Eu era de lá de cima do Centro-Norte, agora que estou aqui mais em baixo, mas estava lá acima no Centro-Norte e o presidente da ATAM estava na altura em Santarém. Isto vem a propósito de um mês de agosto, eventualmente, em que eu estava na praia com a minha esposa e com as minhas filhas e ao meu lado estava um senhor debaixo de um chapéu, com um chapéu assim de palha, e um jovem ao lado dele. Bom, estivemos ali quase toda a tarde na praia, não é? A certa distância.
Eu às tantas olhei assim para o lado e disse, é o Vieira Dias. Será? Capaz de ser. Pá, mas é aquela situação em que a gente tem aquele desconforto de tentar aproximar-se. Então, senhor, é que é? A gente vai ficando assim, mais um mergulho, mais uma coisa qualquer, e ele, de volta de um livro, chapéu assim de palha e tal. Bom, e eu estava sempre habituado àqueles óculos garrafais dele, e ele não estava com esses óculos, estão uns óculos de sol, provavelmente também graduados, mas pronto, o que ainda complicava mais a identificação da fisionomia. Bom, às tantas lá ganhei a minha coragem, e uma vinda assim para cima, mas peço desculpa. Olhou assim para mim, Paulo, estás aqui, pá, eu já estou aqui desde há umas horas e tal. Depois estava aqui a ler o livro, e estava com o filho. E então depois, claro, passámos o resto da tarde, já a minha esposa e as miúdas na água, e eu com ele na converseta. E depois à noite, lembro-me perfeitamente, fomos jantar a uma pizzaria em Albufeira. Não sei já precisar, mas sei que ali em frente do Continente. E ele depois, com uns telefonemas, ainda conseguiu agarrar mais um ou outro colega que estava de férias lá abaixo. E então fomos jantar ali a essa pizzaria em Albufeira, porque ele tinha de facto essa capacidade, tinha essa diplomacia agarrada a ele, fruto também de quando se acrescentam muitos anos após o nascimento, a gente começa a ganhar algumas qualidades e começa a refinar quase sempre aquilo que de melhor se tem no seu feitio. E ele era de facto um gentleman, um embaixador, e um referencial, obviamente, para a ATAM, sem desprimor para o nosso atual Presidente, obviamente, mas que de facto fez muito pela instituição e foi o grande baluarte, por assim dizer, da divulgação da instituição, numa altura também em que se calhar, e agora vou aqui dizer uma coisa, se calhar era mais fácil acrescentar associados à instituição. Hoje já existem, de facto, eu cá estava a ouvir aqui o Presidente e estava aqui com uma dúvida sobre, porque isto depois também mexe um bocadinho com as questões tecnológicas e estas situações todas, era se haveria hipótese de nós, por exemplo, termos rapos online, isto é, estarmos aqui nesta RAP e ao mesmo tempo estarmos a transmitir num canal de YouTube, uma coisa qualquer assim do género, porque de facto hoje há um conjunto de pessoas que se calhar se estiverem no seu posto de trabalho, como dizia o Presidente, sem estarem sujeitos a pedir um dia de férias ou a pedirem à chefia para os deixar sair para irem ali, se calhar se tiverem o seu posto de trabalho, ligam o seu portátilzinho, acionam aquilo e estão ali a ver e ainda recolhem alguma informação interessante. Porque pronto, estamos de facto a evoluir para uma sociedade alicerçada noutros patamares e esta questão do online, esta questão daquilo que é a exploração das virtualidades da internet, poderia ser, não sei se de facto... Sim, nós já tivemos essa... Eu tenho a opinião contrária. Sim, eu posso dizer que... Eu acho que isso... Retira pessoas à sala? Retira. Não, aqui vários... É fundamental. O nosso contacto pessoal é fundamental. E além disso, basta ver a crise dos jornais, meus amigos. Desde que começou com coisas online, não sei o que, ninguém compra jornais. Mas sabem que a direção já ponderou isso? Até fui eu que sugeri isso numa reunião da direção, disse porque não a fazer as RAPs online. E depois começamos a perceber que há aqui vários problemas. O primeiro problema é o direito à imagem. E nós podemos ter aqui 60 ou 70 pessoas na sala que estão a ser filmadas e podem não se querer expor. Segundo, começamos a perceber que quando nós anunciávamos a possibilidade de haver essa transmissão online, mesmo com o consentimento das pessoas, por causa das filmagens, a intervenção das pessoas inibia brutalmente. Ou seja, se eu disser assim, na minha Câmara não me pagaram este subsídio, a pessoa deixa de falar. Deixa logo de falar. E, portanto, nós dissemos, preferimos manter o recato da sala para permitir que as pessoas sejam muito mais genuínas, porque se a RAP ficar gravada para a memória futura ou puder ser acesso a qualquer pessoa, a pessoa está a falar da Câmara dela e se houver uma crítica a fazer já não a faz. Não é uma crítica destrutiva, mesmo que seja uma crítica. E, portanto, nós ponderamos isso no caso das RAPs,
e depois tivemos que fazer um recuo a fundo porque percebemos que as desvantagens eram tão evidentes que nós não podíamos se calhar ter as vantagens de partilhar o conhecimento. Mas ainda não desistimos da ideia, mas estamos a ver se estas desvantagens se ficarem, sobretudo a desvantagem da participação espontânea, se ela desaparece das RAPs, as RAPs deixam de ter piada. As RAPs são boas porque aproximam e dão essa participação espontânea. Mas peço desculpa, mas não estou de modo algum a querer fazer valer a minha posição, antes pelo contrário. É um pensamento fora da caixa que não foi alicerçado naquilo, por exemplo, agora que estive a dizer, e reconheço que tem sempre, uma moeda tem sempre duas faces, de eventualmente ultrapassar-se isso se a pessoa em causa dissesse que este caso concreto desta questão não deve ir para a ata, não deve ir para a gravação, ou interrompe-se a gravação nesta questão assim, porque interpõe um conjunto de coisas. Isto, eu estou-vos a dizer isto porque assim, agora vou falar em defesa daqueles que não podem vir às RAPs, ou por distância, ou por incapacidade de transporte, ou por um conjunto de circunstâncias. Bem sei que eles terão acesso às conclusões da RAP em sede de municipal, é um facto. Mas o problema é que há uma coisa que hoje a gente não consegue lutar, é contra esta evolução tecnológica e contra esta evolução relacionada com tudo o que é meios online, que a nova geração, não estou a falar que nenhum de nós seja idoso, antes pelo contrário, mas que a nova geração que nós precisamos de cativar e que faz sentido, de acordo com aquilo que o Presidente disse, em relação à questão das idades e das gerações que vêm aí para a administração pública, elas vêm com outros conceitos e vêm com outras posturas. Eu sei que, obviamente, há os debates jurídicos e sempre se poderá fazer uma situação destas nesse patamar em que, por exemplo, as pessoas estejam a colocar questões e que, de facto, tudo o resto esteja a ser feito online, mas foi só uma ideia, uma simples ideia em relação à questão de poder ultrapassar as coisas que são hoje inultrapassáveis, como, por exemplo, as impossibilidades de, geograficamente, vencer quilómetros ou qualquer coisa do género, só para isso, mas reconheço que, de facto, há aqui um conjunto de coisas, designadamente essa de poder inibir as pessoas de colocarem casos específicos ou mais particulares que, de facto, possam ser avaliados como críticos em relação à sua... Foi só um pensamento fora da caixa. Só dizer aqui uma coisa sobre o que acabou de dizer o colega. Durante a pandemia, foi quando iniciou-se mais esta implementação destas questões via Zoom, Teams, outras plataformas de visionamento online. Eu também pertenço a uma outra associação, que é a AEDREL, e fizemos muitas, e fazem ainda muitas sessões online. Nem todas têm que ser gravadas. Podem estar a ser transmitidas. Dá a possibilidade, por exemplo, eu nunca iria à Braga, porque não tenho hipótese. Eu sou cuidadora informal do meu marido, estou em teletrabalho, por isso é que não vim de manhã, porque tinha que assegurar que alguém ficasse a tratar dele. Se não fossem as sessões online, eu não assisti a quase nada. Portanto, há 4 anos a esta parte. E nem todas as sessões têm que ser gravadas. Não sendo gravadas, a postura das pessoas na sala online é exatamente a mesma que na sala aqui física, porque nós podemos estar a falar de um assunto melindroso, não quer dizer que seja uma crítica destrutiva, mas um assunto melindroso do nosso organismo, também não sabemos se o colega que está ao lado, que está a ouvir, vai transmitir lá para fora. Portanto, o problema de inibir ou não as pessoas de falar não tem só a ver com a gravação. Porque, como digo, as sessões podem não ser gravadas. E a ser gravadas, eu também sou encarregada de proteção de dados da DGAL, também sei que só podem ser gravadas se as pessoas o consentirem. Pronto. Mas é bom ter essa noção. Não é a transmissão online que inibe as pessoas. Porque a sessão não tem que ser obrigatoriamente gravada. Nós temos essa experiência, não vamos desistir da ideia. Como digo, esta questão das RAPs poderem ter esse formato foi ponderado. Não quer dizer que não se possa retomar a ideia.
Mas nós temos outros acontecimentos da ATAN que estão online. Por exemplo, o Colóquio Nacional está a ser transmitido em direto na Justiça TV. E todos os congressistas que fazem ali intervenções, nós temos que procurar o consentimento, porque isso temos que o fazer, mas, de facto, o colóquio está a ser transmitido em direto na Justiça TV e sei que a Justiça TV depois tem a gravação e depois divulga as intervenções, quer dos oradores, quer da intervenção do público. Portanto, e eu não tenho sentido, pelo facto do Colóquio Nacional estar a ser transmitido pela Justiça TV, que isso retire a espontaneidade às intervenções, aos debates, aos oradores. E, portanto, eu, de facto, quando avancei com essa ideia da RAP Online, foram-me colocadas essas questões que eu admito que, na altura, dissemos, bom, então vamos repensar. Agora, não estou a dizer que no futuro próximo nós não tenhamos a possibilidade de repensar a solução e avançar. Bom, como já estamos numa hora avançada, eu só vos queria partilhar uma história final para representar bem o que é que o Vieira Dias, para mim, representou. Nós fizemos um colóquio em Chaves há muitos anos, uma chuvada tremenda. E o Vieira Dias tocaram a campainha na minha casa e aparece Vieira Dias com outro colega da direção para me cumprimentar. E disse, pronto, me entrar, falar, começamos ali a conversar, bebemos ali um copo e de repente ele chama o meu filho mais novo, o Francisco, que era um miúdo que agora tem 30 anos, e ofereceu-lhe uma prenda que ele nunca mais esqueceu. Então, o Francisco ainda hoje sabe quem é Vieira Dias. E, por acaso, ele agora já é associado à ATA, porque, entretanto, ele também trabalha no município. Mas, portanto, eram esses gestos, que eram gestos de generosidade, de simpatia, de proximidade, que fazia com que as pessoas permanentemente gostassem de estar ligados à ATA. Ele não tinha nenhuma obrigação de me tocar a campainha, não tinha nenhuma obrigação de dar um pequeno presente ao meu filho Francisco, que ele guarda religiosamente e se lembra do Vieira Dias. Quando ele diz, mas essa ATA é o Vieira Dias. Ele fala ainda hoje, não é? E, portanto, era esse tipo de atitudes que eram atitudes espontâneas, intuitivas, que se nasce com essas coisas, não é? Porque essas coisas também não se inventam. Era também uma geração diferente. Sim. Exatamente, depois dali fomos para boticas, não é? Até dizia o Vieira Dias para mim, Marcelo, eu nunca vi uma carne como esta. A faca é de plástico e corta na mesma. Porque a boticas colocaram-nos num das vacas loucas. Foi, exato, mas era a chover, aliás tivemos um azar, estivemos 3 dias sempre a chover, mas mesmo assim, olha, não, posso dizer que, por exemplo, os presuntos em Chaves desapareceram. Esgotou. O Vieira diz assim, Marcelo, tens que dizer ao Presidente da Câmara que já não há presuntos. Porque, sim, acho que tínhamos ali 700 ou 800 pessoas. Eu recordo-me que, na altura, Chaves não tinha capacidade de resposta porque nós não conseguíamos encontrar uma sala que pudesse sentar 800 pessoas para servir o... Foi no hotel, mas depois criamos uma sala cá acima, arranjamos ali um restaurante, depois fizemos outra num pavilhão, cá está, porque não era fácil encontrar uma sala de... E o Vieira Dias foi várias vezes a Chaves, reunir com o Presidente da Câmara, na altura era o Dr. Alexandre Chaves, e uma vez fomos, o nosso Presidente na altura, ele ficou encantado, foi mostrar o Palace de Vidago, que ele não conhecia o Palace de Vidago, que é um hotel lindíssimo em Vidago. Portanto, isto para dizer o quê? De facto, ele tinha uma capacidade genuína e é por isso que nós, ainda se calhar, homenageando essa imagem que temos de Vieira Dias, também nos traz por aqui, porque é para isso que nós temos que manter uma associação intergeracional, uma associação que seja cada vez melhor e, sobretudo, uma associação que seja feita de pessoas, com pessoas e para as pessoas. Portanto, isso é que é fundamental. Mais uma vez, obrigado por esta tertúlia. Esta tertúlia vai ser divulgada, penso eu, não é, Gina? Vai ser divulgada e que espero poder contar com todos no Colóquio Nacional em Braga. Inscrevam-se porque nós
Braga tem uma grande facilidade comparativamente aos últimos colóquios. Gaia também tinha, mas Braga acho que tem mais. Tem muitos hotéis, tem hotéis muito próximos do sítio onde se vai ser realizado, vai ser no Arena. Não, vai ser no Arena, naquela nave, onde foi a Associação Nacional de Freguesias, fez o seu colóquio nacional também lá, no Fórum. Antes era Arena, agora é Fórum. E todos os hotéis que temos estão muito próximos, o que significa que isso permite maior mobilidade das pessoas e mais possibilidades de frequentarem as sessões. Depois, também há interesse em fazer um bom programa social. Não é só trabalho, também temos que ter espaço para conviver, espaço para nos divertirmos um bocadinho. E vamos ter a Noite Branca, aliás, a Noite Branca em Braga tem uma marca fortíssima, não é? Como sabem, e estamos muito empenhados em que a Câmara de Braga também nos ajude a fazer esse programa social. Os oradores estão todos confirmados, nos diversos temas que vocês têm na pasta, e eventualmente também haverá aqui o lançamento de um livro sobre urbanismo do Dr. Nóbrega, que tenham estado a trocar informações com ele está a concluir um livro na área do simplex urbanístico e teremos todo o gosto, até porque ele é da família e é associado e é também um histórico, de permitir encaixar essa iniciativa no colóquio. Talvez estamos a pensar no fim da mesa redonda sobre o simplex, logo a seguir fazer o lançamento do livro e fazer essa apresentação, até com a professora Fernanda Paula, se ela tiver disponibilidade, e comigo. Portanto, mais uma vez, obrigado a todos, bom regresso a casa e até, se não nos virmos alguns encontro nacional de dirigentes, ou então no colóquio nacional no 24, 25 e 26 de outubro. Até lá, como sabem, até o mês de agosto levantamos um bocadinho o pé, é normal, as pessoas estão de férias, o país vai a banhos, não é muito frequente os trabalhadores procurarem formação ou nessa altura do ano, portanto o mês de agosto é normalmente o mês mais parado, mas não para numa ideia. Nós estamos a trabalhar o documento para entregar no Secretário de Estado do Simplex e já agora também vos posso dizer que um dos objetivos da ATAN é começar a ser parceiro formal e material nas iniciativas legislativas do Governo. Portanto, quando o Governo tira diplomas relacionados com a atividade autárquica, a ATAN passar a ser formalmente chamada a dar a sua opinião nos projetos legislativos. E estamos a tentar criar essa condição. Estamos a tentar criar essa... Aliás, porquê? Posso-vos dizer porquê. Porque eles olham hoje para o nosso gabinete de estudos, não é? E vêm pessoas como o professor Licínio Lopes, a professora Fernanda Paula, o professor Miguel A.C. Raimundo, o professor Mário, o professor Jorge Carvalho, etc. Ou seja, são pessoas que são conhecidas, que são académicos, que são conhecidos cientificamente e, portanto, ficam muito impressionados com o facto de ATAN ter todos esses científicos a colaborar no seu projeto e isso dá-nos músculo para podermos defender essa posição. Sem prejuízo dos práticos, porque só com académicos também não vamos lá. Portanto, também temos que ser nós a pôr a mão na massa e a avançar. E, portanto, não queremos elitizar a ATAN, muito longe disso, mas temos de ter um gabinete jurídico e um gabinete de estudos que não se confundem. O gabinete de estudos é para estudar, o gabinete jurídico tem pôr a mão na massa e resolver o problema dos associados. Complementam-se. E complementam-se, exatamente, é isso. Muito bem, obrigado a todos. Continuação. Ora bem, lá vamos para as chaves.